você já estava apresentando? Comecei a apresentar. Hoje nós vamos falar de oxidante. Oxidantes. Nós O que vamos não falar... fazer? O que fazer? Na verdade, nós vamos falar o que é o oxidante, quais as diferenças entre eles, as volumagens, o que está presente no oxidante. Mas pode se apresentar aí para a galera. Então, sou a Silvia Ana, igual ela falou, Kociolek. Trabalho como educadora já nos cursos presenciais de barbearia e cabeleireiro. Hoje estava na correria, hoje falando com o nosso mentor, vou ter que falar, porque hoje ele foi visitar o Senac. E Muito eu chique. estou muito feliz de ter encontrado ele pessoalmente. Então, ele é o nosso mentor e a gente fez o curso com ele de colorimetristas, por isso que a gente sabe tanto hoje, né, Irene? Então, eu trabalho com educação desde 2016. E estou muito feliz, muito obrigada pelo convite, Irene. Olha, eu é que agradeço. É uma honra, né, estar aqui com você e passar conhecimento aí para todas as pessoas, compartilhar esse nosso conhecimento aí que tem nos ajudado tanto, né? Eu tô aqui dando boa noite a todos que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje é oxidante. Com certeza, você já ouviu falar que oxidantes são todos iguais, né? A gente sempre escuta dizer isso. Sim, oxidante, todos têm peróxido de hidrogênio. Mas o que tem de diferente entre eles? O que tem de diferente de um para o outro, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui, Silvia, e aí você me ajuda. O oxidante, ele é a base de HO2O, diferente da água, que a água é H2O, né? E o oxidante é HO2O. Então, o oxidante, ele tem uma molécula a mais. E o que faz? O que ele faz com essa molécula a mais, né? O oxidante, ele libera oxigênio quando ele entra em contato com os alcalinizantes, como, por exemplo, que se encontra na amônia, presente na coloração, que se encontra também na monoetalonamina, presente no tonalizante, que se encontra também no persulfato de amônio, presente no pó descolorante. Então, realmente, assim, o oxidante, ele é muito importante, né? Além dele ser muito importante, ele tem aí diversas funções. É uma ferramenta muito boa e que tem diversas funções. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essas diferentes funções do oxidante e, principalmente, as suas principais funções. E aí eu deixo com você para falar um pouquinho aí sobre o oxidante. Então, a gente fala sobre o oxidante, mas tem que contar sempre para os cabeleireiros que às vezes não têm informações sobre, é que ele é muito instável, né? Então, ele perde a força se a gente deixar num lugar, num ambiente muito quente. Então, podemos pensar sempre em colocar em armários e locais que tem um lugar mais frio, não muito quente. Não pode ser num ambiente muito úmido, porque pode prejudicar, pode. Às vezes o profissional vai preparar o produto, abre o produto, coloca na cumbuca e esquece de fechar. Então você perde a força do oxidante quando você deixa. Ele tem também o oxigênio. Então a gente tem que pensar que se você tem uma força de 40 volumes e você deixa aberto algum tempo, você perde a força. Ele vai passar a ter 30 volumes. Se você vai abrir um de 30, deixa lá muito tempo aberto, ou num lugar muito quente, ou num ambiente muito úmido, e ele perde a força com o tempo. Então, a gente compra maiores, são litros, às vezes é 1 litro, às vezes 900 ml, e tem que ter muito cuidado em guardar, né, no salão de cabeleireiro, né, Irene? Porque senão a gente pode perder a volumagem do produto e depois achar que o produto é ruim. Então, qualquer oxidante que você comprar, você tem que guardar no local correto, não pode bater sol nesse lugar, e a gente tem que cuidar para não perder a volumagem, senão você vai perder a força na hora de trabalhar e o oxidante não vai te ajudar. É isso aí. E o oxidante, você falou muito bem, ele tem que estar muito bem fechado, né? Às vezes a gente, na correria do dia a dia,
a gente tem mania de abrir, utilizar o oxidante e não tampar direito. Depois, quando você vai usar novamente, ele não traz o resultado que você precisa. Por que ele não traz o resultado que você precisa? Porque ele acaba evaporando, né? E aí ele libera oxigênio antes da hora que deveria liberar. Então acaba aí perdendo a sua força. Então, isso é muito importante a gente ficar atento a isso, né? E sem contar que o oxidante tem variáveis volumagens, né? Tem volumagens diferentes. E aí você tem que ficar atento a isso também. Isso é muito importante. Para isso, é importante você entender para que serve o oxidante. Qual é a função do oxidante? Numa coloração, qual é a função do oxidante? Quais são as principais responsabilidades do oxidante? Né? Ele é responsável para quê? O oxidante ele é responsável para conduzir o pigmento. Assim como a água também é um veículo condutor, o oxidante também é um veículo condutor. Porém, o oxidante ele tem uma molécula a mais, então ele além de conduzir, ele ajuda a anabolizar, né? Então ele é bastante importante. Eu estou vendo que nós temos aí alguns participantes e eu quero ouvir de vocês, quero que vocês façam perguntas, o que a gente souber, a gente vai responder e a gente vai tentar ajudar. E também que vocês toquem aí no aviãozinho e que vocês convidem todos a participar aí da nossa live de hoje, porque quanto mais conhecimento a gente partilhar, mais pessoas a gente vai conseguir ajudar. E isso é muito importante. Então, não deixem de participar, não deixem de divulgar, de compartilhar aí com seus colegas, porque eu tenho certeza que quanto mais o profissional tiver de conhecimento, melhor resultado ele vai ter, melhor vai ser o trabalho dele, né? E o conhecimento, ele liberta. Eu digo em todas as lives, toda vez que você compartilha um conhecimento, Deus multiplica. E isso é fato. Estão entrando agora, o tema da nossa live de hoje é oxidante, para que serve e qual o diferencial entre eles, né? Qual a diferença entre os oxidantes. Eu falava aqui da responsabilidade do oxidante. O oxidante, ele, além dele funcionar através da sua força, da sua volumagem, ele também funciona por meio do oxigênio, né, que é o que vai fazer aí a transformação. Então, como eu disse, ele é responsável para conduzir o pigmento para dentro do fio. Por exemplo, o pó descolorante. O pó descolorante, ele não tem poder sozinho de penetrar no fio do cabelo. Então, ele precisa da ajuda do oxidante para transformar naquele creme e conduzir para dentro dos fios, diminuir aquelas partículas que são macro e deixá-las pequenininhas para que ela possa penetrar no fio do cabelo. O oxidante, ou OX, ou a água oxigenada, que tem muitos nomes, né? Ou emulsão, olha quantos nomes tem esse bichinho aí, esse carinha aí. Ele também é responsável no trabalho de clarear o cabelo. E aí ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ao clarear o cabelo, você usa o oxidante de acordo com a necessidade do clareamento do cabelo, né? De acordo com a necessidade do clareamento, com o fundo de clareamento que você quer chegar, você vai usar a volumagem do oxidante. Mas para falar disso, vamos conhecer um pouquinho das volumagens, de como funciona a volumagem, porque muita gente tem dúvidas sobre isso, muita gente não sabe como funciona essa volumagem. E é intrigante porque eu também não sabia. Então, é muito intrigante de como funciona essa volumagem. Você sabia, Silvia, que a volumagem do oxidante, ele começa, na verdade, com 0,3
Sim. Ele A gente começa com... sabe porque a gente estudou, né? Pois é. Ele 0,3, começa de com 3 em 3. Uhum. de 3 em 3. Então, 0,3 é igual a um volume. Aí 0,6, que ele é de 3 em 3, é igual a 2 volumes. E se você for contando, até o 1,2, que é 4 volumes, a gente não usa para meio cosmético. A gente não usa para essa finalidade, né? Para essa finalidade, a gente começa a usar a partir de 5 volumes, que é 1,5. Olha só que interessante isso, né? E aí, se você for contando, vem 1,8, 2,1, 2,4, 2,7. Aí você vai contando dessa forma. E é muito engraçado porque, por exemplo, 10 volumes, que é 3%, né? Que é igual a 10 volumes. Ele tem, por litro, o peróxido de hidrogênio por litro, né? 5,4. Ele tem assim um percentual muito pequeno por litro e muito poderoso por litro. Então, é muito interessante isso. Às vezes as pessoas pensam, não faz diferença, eu vou fazer aqui um tonalizante com X de 20 volumes. Faz muita diferença, porque, olha, o de 20 volumes, ele, olha a quantidade de peróxido que ele tem a mais, de peróxido de hidrogênio que ele tem a mais do que o de 10 volumes, né? Então faz muita diferença. E sem contar também que o oxidante de 20 volumes, em contato com o hidróxido de amônio, ele dilata a cutícula, né? Então, por isso é que toda vez que a gente vai utilizar com tonalizante, a gente não utiliza mais do que 10 volumes. A gente utiliza até 10 volumes, e que é muita coisa. 10 volumes tem 3% de peróxido de hidrogênio. Então, assim, é bastante peróxido de hidrogênio. E a gente só usa 10 volumes porque a gente só quer depósito de pigmento. Ele, em contato com a monoetalonamina, ele vai fazer a anabolização, né? E vai dar ali, revelar ali a cor. Então tem que tomar muito cuidado e ter esse conhecimento que é importante, faz toda a diferença. Agora eu vou deixar para você falar mais um pouquinho. Então, realmente a questão da volumagem ela é determinante. Ela é determinante para o resultado. Então, determina o resultado. Se você fizer a escolha errada, você não terá o resultado que você pensou. Então, eu, como dou aula, as pessoas falam assim, professora, mas pode ser qualquer uma? Eu posso usar 10, 20, 30? Não, não pode ser qualquer uma. Você tem que ver qual é o resultado que você quer. Então, se é um clareamento de até 2 tons, até 2, você usa 20 volumes. A 10 volumes acabou de explicar a Irene, que a gente tem um depósito de pigmento no cabelo. Então, ele não vai clarear se for com coloração. E a gente usa sempre para tonalizantes, né? Então, é um depósito de cor com 10 volumes. 20 volumes a gente clareia até 2 tons. 30 volumes até 3, mas não quer dizer que consiga chegar. E 40 volumes até 4, que aqui no Brasil só é permitido até 40 volumes. Fora daqui no exterior, a gente sabe que tem gente que usa maior. Se você quiser usar uma volumagem maior aqui no Brasil, você tem que fazer uma faculdade de química, quer dizer, você tem que ser um químico para poder ter a permissão de usar uma volumagem maior que 40. Nós, cabeleireiros, podemos usar até 40. Então, quando a gente tem um cabelo muito escuro, numa altura de 4, 3, 2, 4, castanho médio, 3, castanho escuro, e o preto, que a gente fala também que é o 1, a gente vai sempre perder um tom, perder uma força no clareamento. Então, a gente não consegue fazer um clareamento no cabelo natural, saindo de um 4 para chegar num 7 com 20 volumes, porque a gente perde forças. Então, a gente tem que fazer a conta, né, Irene? Isso aí. De quantos tons você quer clarear, e você sabe que vai perder um, porque é muito escuro esse cabelo. Então, se eu vou sair de um 4 para um 7, 4, 5, 6, 7, 8. Mas se você perde uma força, então você vai usar 40 volumes e vai conseguir clarear um cabelo do castanho médio para chegar, né, num loiro médio.
Então, a gente tem que fazer as contas. A gente fala assim que a matemática da colorimetria, sim, é a matemática. Você tem que fazer a matemática para conseguir um resultado. Mas só conseguimos fazer com colorações, né, Irene, se o cabelo for natural. Isso No aí. mais, a gente pode trabalhar com os peróxidos de hidrogênio, que a gente chama de peróxido, chama de oxidante, chama de água oxigenada, chama de emulsão, é tudo a mesma coisa, falando em nomes, são os nomes diferentes para a mesma coisa. Então, se eu tenho interesse em fazer só um depósito de cor, eu não posso aplicar 20 volumes, porque ele tem o poder de clarear o cabelo. Então, ele vai clarear e ainda vai revelar o fundo de clareamento não desejado. Né, Irene? Quer falar mais alguma coisa sobre? É isso aí. E o cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes a gente escuta, oxidante é tudo igual. Emoção é a mesma coisa do oxidante? Emoção é a mesma coisa, mas por outro lado, você tem que ter uma atenção especial, porque a emoção, ela tem até 15 volumes. Então tem que tomar esse cuidado. Tem que ler o rótulo, porque de repente você vai usar com tonalizante, você pensa que está usando um oxidante de baixa volumagem, não está. Você está usando uma emulsão, pensa, não, é emulsão. A maioria das vezes a emulsão é em creme, né? A emulsão é mais fraca. Não é, não. Tem emulsão até 15 volumes. E às vezes a emulsão ela precisa para dar um brilho maior na cor. Então a emulsão de 15 volumes. Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas Para a tonalizar, emulsão, Irene, aparece muito nas colorações sem amônia, né? sem Não são amônia. tonalizantes, são colorações sem amônia, e já vem a emulsão junto para você misturar, e essa emulsão às vezes tem 15 volumes. Então vai acontecer o quê? Que ela vai permear um pouquinho mais o córtex, vai acabar clareando o cabelo ou escurecendo, e uma falsa impressão que dá é que ela cobriu o branco. Né? Então essa emulsão, ela vai dar uma falsa impressão de cobertura de branco, porque são colorações que hoje são vendidas como se fossem tonalizantes, mas não são tonalizantes. São colorações sem amônia, que é mentira também, porque a amônia existe, porque a monoetanolamina é uma amônia também. Então, tem muita coisa que falam para vender, mas não explicam como fazer. Né, Irene? É verdade. E você tocou num ponto aí bastante importante. Essas colorações que vem dizendo na caixinha que é sem amônia e ela vem acompanhada da emulsão, qual é a função da emulsão aí nessa coloração? Tem que ficar atenta porque a função dessa emulsão aí, ela não é só conduzir o pigmento até o córtex, não. A função dela é abrir alguma lacunazinha que seja no fio do cabelo, porque os pigmentos são maiores, para que os pigmentos possam penetrar no córtex do cabelo. Então, ela acaba dilatando um pouco a cutícula. Então, tem que tomar cuidado. Eu, às vezes, me surpreendo muito com o cliente chegando no salão e falando assim: não, eu não uso coloração com amônia. Eu só uso coloração sem amônia, porque danifica menos no meu cabelo. E aí você olha, o cabelo está detonado porque ela está acostumada a aplicar em casa a cada 15, 20 dias. Essa emoção que na cabecinha dela é sem amônia, não prejudica, essa emoção, não, essa coloração, que é sem amônia, não prejudica, e acaba prejudicando ainda mais o cabelo, porque a cada 15, 20 dias ela está ali dilatando aquelas cutículas, ela está usando a coloração com a emoção, e como na mente dela aquela coloração é uma coloração que não prejudica, ela também não trata. E aí ela não trata, o cabelo fica danificado, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então, a gente pode dar algumas dicas também em questão de aplicação, né? Porque a gente fala do oxidante, mas ele tem que ser misturado ou no persulfato de amônia, que é o descolorante, ou ele tem que ser misturado, porque a gente tem que fazer a emulsão para aplicar no cabelo. E como é um condutor, o oxidante é fundamental. Então, para clarear um cabelo, eu não posso deixar de colocar o oxidante. Já tive perguntas em sala de aula assim, gente. Eu falo muito da sala de aula porque as perguntas acontecem lá. Uhum. Professora, eu posso colocar no meu shampoo oxidante para clarear meu cabelo gradativamente? E eu falo, bom, se você quiser um resultado mais claro, com uma cor bonita, não. Porque ele vai. O que acontece?
ele tem a estabilidade dele, ele está estável dentro do tubo né, do oxidante, e a gente vai desestabilizar ele quando misturar com outra química. Eu vou colocar com shampoo, o shampoo também tem sódio, né, que é o sal, os naturais têm, para cabelos, né, que a gente fala assim, vamos comprar aquele shampoo que é para todos os tipos de cabelo, que tem um pH neutro, que é o 7. Então, as pessoas, às vezes, não entendem que o oxidante, ele sozinho não faz, com o shampoo muito menos, né? Ele não vai clarear o cabelo. Ele vai estragar o fio, né, Irene? Ele vai acabar estragando o fio do cabelo, deixando o cabelo mais poroso, precisando mais de tratamento, e a cliente vai achar que vai ficar loira misturando o oxidante dentro do shampoo dela e todos os dias vai lavar o cabelo e ela vai conseguir um efeito platinado. Isso não acontece. Então, para clarear um cabelo, eu tenho que colocar essa emulsão, que é o oxidante, né? Ou com a coloração, ou com a descoloração, ou com o tonalizante, para mim ter um resultado de cor. Então, o oxidante, ele é fundamental, mas ele sozinho não faz esse clareamento. Ele precisa dos produtos que têm amônia junto com ele. Também não podemos colocar na cumbuca e demorar 35 minutos para aplicar. Então, se eu misturo a cor junto com o oxidante, eu preciso até, no máximo 15 minutos, fazer a aplicação no cabelo, por completo. Porque ele está na cumbuca e ele está reagindo. O peróxido de hidrogênio entra com o contato com o oxigênio, ele começa a agir imediatamente. O que tem na coloração, quando é cor, ele tem um estabilizante, ele tem como uma estabilidade de 10 minutos para aplicação. Na cor, então até 10 minutos está bege dentro do potinho. Após 10 minutos começa a mudar a cor também, né, desse creme bege. Mais alguma coisa para acrescentar, Irene? Então, eu às vezes, eu sou muito observadora, né? E às vezes eu vejo lá o profissional, ele faz a mistura, ele coloca a coloração na cumbuca, quando ele vai trabalhar com base e com nuance, ele coloca na cumbuca, não mistura, coloca o oxidante e aí começa a bater, começa a misturar, começa a misturar, começa a misturar aquilo ali. E aí depois ele diz, olha, não cobriu o branco. É claro, você bateu tanto que você já evaporou todo o oxigênio ali. Aí ele perde a função, ele perde a força. Né? E não vai, realmente não vai trazer um bom resultado. Eu sempre oriento, vai trabalhar com base, vai trabalhar com a nuance, faz a mistura primeiro. Depois que você fizer a mistura, aí você coloca o oxidante, para não correr o risco do oxidante evaporar, né? Então, eu sempre faço essa orientação. Uma outra orientação que eu sempre faço, eu já fiz isso. Eu não vou dizer que eu nunca fiz. Antes de ter conhecimento, eu já fiz isso. Prepara a coloração, vai aplicar na cliente, aí prepara aquele montão de coloração, aplica na raiz da cliente, deixa aquele resto lá na cumbuca, passou 40 minutos, vai com aquele resto e aplica no comprimento e pontas. Não vai servir de nada. Já evaporou todo, não adianta nada. Tá perdendo tempo, tá enganando a cliente e tá jogando material fora, tá rasgando dinheiro. Então, Vai ficar mais caro, né? Sempre fica vai mais ficar caro, mais né? caro, com certeza. Ó, o nosso amigo Edilson acabou de entrar. Edilson, seja muito bem-vindo. Vem Oi, participar aqui com a Edilson. gente, que o Edilson é fera. Gosto muito de ouvir você e de compartilhar conhecimento com você. Boa noite, Edilson. Seja muito bem-vindo aí. A Regina também tá, né? A Regina Silva, colorimetrista. A Regina tá Regina, isso aí. aqui. Uhum. Regina Bem-vindos ia participar todos. com a gente aí, mas acho que não deu tempo, né, Regina? Mas tá ótimo. Tá aí assistindo, tá Mas ótimo. está assistindo, isso aí. O que mais que a gente pode falar do oxidante? Para clarear o cabelo também tem que falar. Se a gente vai clarear o cabelo e a gente sabe com pó descolorante, quando a gente mistura o oxidante e a gente aplica no cabelo, o que determina ali é o tempo. Então, eu posso deixar mais tempo com água de 20 volumes e conseguir, sim, um clareamento pensando em 40 volumes. Quanto mais tempo eu deixo, vai clarear mais o cabelo. Né? Então, a gente tem que pensar, mas se eu vou clarear com coloração, é diferente. Então, eu não consigo
pelo tempo. Quem determina daí o clareamento com cor, o oxidante, quem determina é a volumagem dele. Então, o oxidante tem que ser escolhido pela volumagem. E não adianta você deixar 4 horas, 10 horas, 2 dias, 2 semanas, que não vai clarear mais. Então, o oxidante determina, mas você tem que saber fazer a conta do colorimetrista para aplicar. Por isso que estudar é muito importante na nossa área, né? Então, não é só aplicar o produto no cabelo, sim. Qual oxidante eu vou escolher, qual efeito eu quero, se clareamento ou escurecimento. Por isso que a gente tem que estudar mais sobre o oxidante, né? Para a gente não perder nosso tempo, às vezes, e dinheiro também, em ter que refazer trabalhos porque não chegou no resultado. É isso aí. Quando o cabeleireiro ele tem que ter bem claro na mente dele que quando ele vai clarear com coloração é de uma forma, quando ele vai clarear com pó descolorante é de outra forma. Assim como você acabou de explicar, para não perder tempo e dinheiro e pior de tudo, não obter o resultado, né? Que essa é a pior parte, não obter o resultado desejado. É muito frustrante quando você almeja um resultado ou quando a sua cliente almeja um resultado e você não consegue atingir. E só com conhecimento é que você vai conseguir atingir. Eu acho que o Edilson não conseguiu entrar aqui, queria participar com a gente, Não conseguiu. mas eu acho que ele não está. Ah, tá. Tá bom. Ele respondeu que está no metrô. E fica realmente difícil, meu amigo. É. No metrô não vai rolar, né? Não vai rolar. Vai realmente ficar só assistindo a gente aí. Gosto muito de aprender com o Edilson também. Então, a gente pode aproveitar, então, para falar também um pouquinho de quando a gente usa e como a gente usa o oxidante nos cabelos brancos, Irene. O que você acha? Ótimo, perfeito. Eu acho ótimo. Então, quando a gente vai escurecer um cabelo, a gente também tem que saber a força que a gente precisa usar. Então, às vezes a gente se engana em dizer que não chegou ao cor. Eu vou pensar no branco. Quando a gente vai clarear ou escurecer um cabelo que tem branco, eu tenho que pensar na cor natural que está ao lado do branco. Então, muitas vezes eu preciso de mais força para conseguir fazer a aplicação e mudar a cor do cabelo natural, porque é o cabelo natural que tem que ser pensado, porque o branco não tem cor, então a cor que eu aplicar vai ficar na cor que eu apliquei. Então, quando a gente vai escurecer com 20 e tiver cabelo natural junto, tem que pensar se não vai aparecer o fundo de clareamento desse cabelo do natural, mas o branco vai escurecer, com certeza. Então, a gente tem que respeitar as proporções, a gente tem que fazer a aplicação no tempo correto, porque o fabricante determina também o tempo, né? E que vai determinar se eu vou conseguir o resultado ou não na cobertura de brancos, também é a volumagem que eu vou usar, né, Irene? É isso aí, com certeza. Eu costumo dizer assim, toda vez que tem branco, você tem que imaginar na tua cabeça, o branco, a cor que eu colocar, ele vai pegar. Ele vai ficar, porque ele não tem pigmento. Então, a cor que eu colocar, ele vai ficar, né? Mas para que fique, para que dê a cor e que a cor permaneça, aí é que entra a força da volumagem. Se você tem muitos cabelos brancos, tem um percentual muito grande de branco, então você tem que usar um OX de uma mais forte, né? De uma força maior. Outro dia aconteceu um caso muito interessante comigo lá no salão. E eu gosto muito de compartilhar, porque a gente aprende todo dia, cada cabelo é um cabelo, né? E todo dia você aprende um pouco. Eu fiz mecha nessa cliente há um tempo atrás. Ela gostou muito das mechas. Eu sempre faço a fichinha com a cor que foi aplicada na raiz dela. Aí, quando ela passou um tempo, ela veio fazer a cobertura de branco. Ela tem muito branco, ela tem bastante branco. Aí ela falou para mim assim: eu gostei muito da minha cor, mas eu queria o fundo um pouco mais claro. Eu quero o fundo um pouco mais claro. Aí eu fiquei pensando, e agora? O que eu vou fazer, né? Porque ela quer o fundo, ela quer a raiz um pouco mais clara. O que eu vou fazer com esse cabelo? Aí pensei comigo, eu tinha feito a raiz dela com 6 e 6.0 e 6.1. Então deu um contraste bem legal, porque as mechas dela foi na altura de 9, aí deu um contraste legal. E ela muito cabeluda, com muito cabelo.
Aí eu tive que pensar rápido o que fazer ali, porque eu pensei comigo, se eu aplicar um tom mais claro na raiz dela, nos brancos, e o que já está crescido ali se encontrando com as mechas, e o que está escuro no meio das mechas, porque as mechas são louras na altura de 9, mas e o cabelo natural? O cabelo natural não é 7, o cabelo natural não é 8. E aí, o que eu vou fazer agora para deixá-la feliz? Clarear essa raiz dela, escurecer o branco dela e deixá-la feliz. Na verdade, aí eu pensei, parei assim, 2 segundinhos e pensei, bom, a raiz eu não preciso clarear, porque a raiz está branca, está crescida, está sem cor, então não preciso clarear a raiz. Mas eu posso atingir o desejo dela colocando um oxidante de maior volumagem. Porque com o oxidante de maior volumagem, tudo que é cabelo natural, que está próximo, que está entre as mechas, ele vai clarear. Eu vou conseguir pigmentar esse branco que está ali e vou conseguir clarear o natural que está ao lado. E assim eu fiz. Coloquei a mesma cor que eu colocava nela antes, mas eu coloquei uma volumagem maior. Ela tem muito de branco, ela tem, sei lá, 80% de branco. Aí eu coloquei 40 volumes no cabelo dela. Menina, ela saiu maravilhada. É esta cor que eu gosto. É esse tom que eu gosto. Olha, anota aí, que ela sabe que eu faço a fichinha, né? Anota aí na minha ficha, hein? Anota aí na minha ficha que você colocou uma cor mais clara. Eu comecei a rir e falei para ela, mas eu não coloquei uma cor mais clara. Eu coloquei a mesma cor que eu coloco toda vez que você faz raiz. Eu só coloquei uma volumagem mais forte para clarear o natural que estava ao lado. E deu super certo. E isso você Então, consegue mas é com um tabu, conhecimento. né? Que o pessoal fala que não pode, na cobertura de branco não pode usar uma força maior do oxidante. Por quê? Mas daí você não consegue chegar na cor no cabelo natural. Mas se tem 100% de branco, qual é a volumagem que a gente deve usar? Exatamente. Mas no cabelo branco, você, dependendo da quantidade de branco, você pode sim usar uma força maior, que ele vai dilatar a cutícula e vai fazer com que o pigmento penetre mais no córtex do cabelo, Exatamente. E né? pode ser usado a 30 e 40 volumes. Aí é que cai por terra também dizer para, né, para os colorimetristas, e eu também já aprendi dessa maneira, que 20 volumes era a oxidante que tinha que usar para qualquer cobertura de branco. Não, não é verdade. Então, quando a gente aprende que 30 e 40 volumes também pode ser aplicados em cabelos 100% brancos e a gente tem um resultado melhor, a gente entende qual é o fundamento de estudar, né, Irene? Eu fiquei maravilhada, porque para mim 20 volumes era o coringa, né? Cobrir branco era 20, mas nunca ficava bom o meu trabalho, incrível. Olha, vou dar boa noite aqui para a Andréia. Andréia está citando, seja muito bem-vinda. Boa noite, Deise Andréia. Dorna, boa noite, Deise. Sejam muito bem-vindas, viu? Vocês são muito importantes para nós. É muito bom ter vocês aqui. E toca aí no aviãozinho, compartilha essa live aí. A Regina colocou aqui um comentário. Se o cabelo for 100% branco e um fio mais grosso, uso 40 volumes na raiz. É isso aí, porque se ele É é isso aí. 100% branco, ele não tem cor. Você usa 40 volumes, dilata a cutícula e coloca a cor que você quer. Ou melhor, a cor que a cliente quer, a cor que a cliente deseja, né? Muito bem, Regina, é isso aí. Lá no início da carreira, né, eu não usava outro oxidante a não ser 20 volumes e 10 volumes para tonalizante. Eu não usava outro. Eu lembro que uma vez eu comprei veio errado de 40 volumes e eu não tinha mais contato com o fornecedor, mas eu tinha um outro fornecedor. E eu lembro que eu falei com ele assim, falei, olha, leva esse OX de 40 volumes, troca por qualquer coisa para mim, vende ele para outro cabeleireiro, porque eu não uso isso. Eu não uso 40 volumes aqui no salão, porque 40 volumes destrói o cabelo. Eu não uso 40 volumes. Olha isso, que absurdo. Ai, hoje eu Já fico ouvi pensando, também. hoje eu fico pensando, que prejuízo, que prejuízo. O Por pior é falar você não ter a cliente de volta, né? Porque ela fica frustrada, né? E eu apanhei muito também na questão da volumagem do OX, lá no comecinho, quando eu não fazia teste de mechas, quando eu não entendia de colorimetria, e eu
só usava 20 volumes. Então, eu ia fazer mechas no cabelo, às vezes cabelo grosso, cabelo bem escuro, e eu ficava horas e horas e horas e horas com 20 volumes naquele cabelo, e muitas vezes não chegava no tom de desejo, porque no fundo de clareamento que eu precisava, porque 20 volumes não rompia todas as barreiras daqueles pigmentos. Se o cabelo é muito escuro e é grosso, 20 volumes não vai romper todas essas barreiras, não vai quebrar, né, os pigmentos. Então, eu sofri muito com isso. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, hoje eu brinco com a volumagem do OX. Eu começo as minhas mechas lá, dependendo do que o teste de mechas me revelar. Eu não faço mais teste de mechas com uma volumagem só, já começo por aí. Toda vez que eu vou fazer um teste de mecha, eu faço com uma volumagem mais baixa e com uma volumagem um pouquinho mais alta, dependendo da espessura do fio do cabelo. E eu sempre, sempre nas minhas mechas, eu trabalho, às vezes até com 3 volumagens diferentes no clareamento do cabelo. Porque isso me dá um ganho de tempo incrível. Eu consigo ir me organizando ali na montagem das mechas. Quando eu chego no topo, as de baixo já estão boas, eu já vou tirando, é o tempo suficiente para as parentais e o topo, que eu coloquei uma volumagem mais forte, já clareou, e é o tempo suficiente já para eu tirar tudo de uma vez. Então, não tenho mais aquele sofrimento de colocar 20 volumes e ficar limpando mecha, ficar espalhando produto, ficar repassando 2, 3 vezes. Hoje eu sei que isso danifica muito mais o cabelo do que eu usar uma volumagem certa. Hoje eu tenho esse conhecimento. Tem um comentário aqui da Regina, que ela está dizendo assim, com a nossa linha, 40 volumes, pode usar em mechas. Incrível. Regina, 40 volumes, eu uso da nossa marca e eu uso de qualquer marca 40 volumes em mechas. Porque quem vai determinar para mim se eu posso usar em mechas 40 volumes ou não é o teste de mechas, a espessura do fio do cabelo. Se for um cabelo grosso, minha amiga, e tiver saudável, você pode tranquilamente no topo, na frente, você usar 40 volumes, que você vai deixar aí, um exemplo, se você deixou lá na nuca, você colocou 20 volumes e você deixou aí meia hora até você montar tudo e chegar no topo você vai deixar 10 minutos e vai tirar. Então isso é muito bom, isso é muito importante. A Regina está falando que eu também faço teste de mechas com 2 até 3 volumagens. Isso é muito bom, isso faz muita diferença. Tem que se fazer sim, né? Você vai trabalhar com o teu tempo, né? Você vai saber quanto tempo você vai demorar. Se você tem auxiliar, você vai demorar menos para montar. Se você está sozinha, você vai demorar mais. Mas você sabe, com 3 volumagens ali num teste mecha, o tempo que você vai precisar para montar todo aquele cabelo e finalizar depois, né? Sabe o tempo que você vai levar. Tem mais uma coisa que eu já ouvi falar, eu ouço muita coisa. Então a gente pergunta para mim, o oxidante trata cabelo? Irene, será que trata? Porque é um absurdo a gente ouvir isso. Ele é um veículo para que a gente leve os produtos para dentro, né? Porque a água oxigenada, ela tem afinidade com o cabelo, porque tem água e no cabelo também tem. Vai permear, vai clarear, vai escurecer. A gente consegue ter um diferencial ali em cores, mas tratamento não faz. Mas entrou essa polêmica na sala de aula quando eu fui dar aula de tilglicolato, né? Mudança de forma. Então, entra também essa questão de usar o oxidante, porque ele vai neutralizar o tilglicolato e sim, ele consegue neutralizar, mas não trata, né? O pH do cabelo, não vai ficar natural, não vai ficar nem para baixo nem para cima. Eu consigo neutralizar assim com o tilglicolato, mas a gente precisa pensar que o oxidante ele veio para usar com o pó descolorante, com a coloração e com o tonalizante. Para outras funções, como colocar dentro de um shampoo e vai clarear seu cabelo, isso não vai acontecer. Você vai ter prejuízo até em tratamentos depois, porque vai ter que tratar esse fio. E para neutralizar o tilglicolato, que é uma mudança de forma que a gente usa também em salão, não é ideal, não é indicado, porque eu também vou prejudicar o fio do cabelo. Então, para trabalhar com tilglicolato, tem o produto que é o neutralizante dele. Não se deve colocar o oxidante nesse momento. Então, é mais uma coisa que a gente escuta em sala de aula, mas aprenderam, né, no passado, aprenderam com a avó, com a mãe, com a tia, que às vezes trabalham até hoje
em atendimento em cabelo e ainda usam o oxidante de maneira incorreta. Ele é mágico, ele é fundamental, mas para algumas coisas ele não pode ser usado, né? Porque ele vai prejudicar o fio do cabelo. Com certeza. O oxidante, a OX, ou a água oxigenada, como chamam, a responsabilidade dele é conduzir o produto até o fio do cabelo, né? Para dentro do fio do cabelo. E ele também tem a função de fazer com que o corante oxidativo ele anabolize e revela a cor do pigmento. Então, essas são as funções do OX. O OX, ou o oxidante, ele não tem função nenhuma de tratamento. Nenhuma. Isso, pessoal, isso é balela. É Quem mentira. estudou sabe que não trata. É a mesma coisa falar que progressiva trata cabelo. Não trata, não A trata. A Regina está mesma falando coisa. aqui. A Regina está falando que ela tem marca famosa aí que diz que pó clareia tratando o fio. Trata nada, coisa nenhuma. Não Pois trata é, mas, nada. mas então a gente vê de marcas e profissionais que são referência aí no mercado de trabalho, que ele fala que sim, que o pó de colorante que ele usa vai clarear o cabelo e ainda vai tratar. Eu acho loucura, mas é uma maneira de vender e as pessoas vendem desta maneira. É É, perigoso, né, a gente entender isso. muito perigoso. O pó descolorante, eu hoje falo, assim, todo mundo que eu converso, eu falo. Eu sempre usei uma determinada marca de pó descolorante, porque experimentei várias outras, e a que me deu um resultado melhor na questão de não maltratar tanto o cabelo, porque o pó descolorante ele não trata, mas ele maltrata. Ele maltrata. Então tem que se tomar muito cuidado. E principalmente esses pós descolorantes que diz que vem complexo. Hoje que nós somos colorimetristas, a gente entende o seguinte: qual é a função do Plex? Né? Atrapalhar meu trabalho, né? Eu acho. Atrapalhar meu trabalho, É. fechar ali, impedir dos pigmentos entrarem. Aí eu uso um pó descolorante complexo. Qual é a função do pó descolorante junto com o oxidante? Não é simplesmente quebrar aquelas moléculas de pigmento do fio? A função dele é essa, quebrar essas moléculas de pigmento, clarear o cabelo, né? Então, eu coloco ali um plex que me impede que essas moléculas sejam quebradas. Aí eu te pergunto, isso vai tratar o cabelo? Não, isso vai destruir mais. Porque se você estiver mexendo numa porta, vou dar um exemplo aqui tosco aqui. Você vai abrir uma porta, você colocou a chave, não conseguiu abrir, você vai com jeitinho, mexendo com ela, tentando encontrar ali a posição certa do miolo e abrir aquela porta, pode ser até que você consiga abrir aquela porta e entrar. Agora, se você mete o pé na porta e entra, o que vai acontecer? Você vai arrebentar a porta. E aí você coloca lá o pó descolorante complexo. Então você vem com aquela ferramenta destruidora para destruir o pigmento, mas você vem com uma na frente impedindo que o pigmento seja destruído. Gente, acorda, cabeleireiros, não se iludam mais. Isso Demora não mais o processo e às vezes tem que reaplicar o produto. é E reaplicar aí, várias vezes. qual é a lógica, né, dele ajudar? Ele atrapalha. Ele Quanto mais rápido a gente consegue o clareamento, melhor fica o cabelo. Que é essa lógica, né? Exatamente. Agora, se você escutar que o pó descolorante ele tem marcador químico e ele age direto no pigmento do cabelo, aí se for Leandro Valente, eu acredito. Você pode Eu usar, porque acredito. eu uso. Porque eu uso Mas é e marcador funciona. químico, né? Não é um plex, né? Não se Mas mistura isso nada não nesse é produto, né? Mas isso não é porque ele trata o cabelo que eu estou descolorindo, não. É porque ele não destrói o cabelo que eu estou descolorindo, pelo fato dele agir direto no pigmento do cabelo. Então, isso Sim. você pode acreditar. Ele não trata, mas ele não destrói. Ele vai direto no pigmento. A Regina está falando aqui. O tal Plex, para mim, nunca teve valor. Retarda o clareamento, principalmente cabelo já processado. É isso aí, Regina. Cabelo já processado, então, ele destrói o cabelo. Eu concordo com você plenamente. Plenamente eu concordo com você. Meninas, façam perguntas aí, participe com Isso. a gente. Participe com a gente, toca nesse aviãozinho aí. Para quem entrou agora e está meio perdido aqui, pegou o bonde andando, nós estamos falando de
oxidante, ou OX, ou água oxigenada, emulsão, você escolhe qual nome você quer dar e é esse o produto, esse é o carinha que a gente está falando sobre ele aqui, tá? E a sua Isso. participação é muito importante. E é muito importante também que você nos ajude a ajudar mais pessoas compartilhando aí essa live com outras pessoas. A Regina está dizendo, eu também uso e não quero outro na vida. É isso aí, Regina. Quem É isso conhece aí. é É. aquele Não vai ditado, largar mais, né? time que está ganhando não se mexe. Não se E eu mexe. não largo mais. Eu gosto muito, muito também. Então, vamos falar também do tempo. Tem a questão também que eu acho que é muito importante, que a gente ouve falar que, às vezes, para aumentar o volume da massa, né? Eu vou colocar lá o produto na cumbuca, vou misturar e depois vou colocar o OX. A gente não pode colocar mais OX para aumentar o volume da massa. A gente não pode colocar menos OX porque tem cabelo branco e penso eu que tem muita gente que pensa se eu colocar menos OX vai ter mais pigmento e vai cobrir esse cabelo branco. Então, quem determina é o fabricante. O fabricante diz que é 1 por 1, se é 60 ml com 60 gramas, se é 30 ml com 30 gramas, se é 1 por 1,5, que tem algumas colorações que são assim, 30 gramas com 45 de OX, ou 60 gramas de cor para 90 de OX. No código colorante diz que nós temos que fazer uma medida para 2 de OX. Então, tem que respeitar o que o fabricante determina. O OX, ele traz para a gente a transformação, ele vai clarear, esse cabelo vai escurecer, ele faz a magia acontecer, porque precisa dele para acontecer, mas eu não posso fazer a minha fórmula. Né, Irene? A gente não pode fazer a nossa fórmula. Você tem que É, fazer a medida que o fabricante determina para você. você imagina, o químico, quando ele faz, quando ele cria lá a coloração, quando ele cria o tonalizante, ele estudou para isso, ele se preparou para isso, né? E ele fez vários testes para isso. Aí vem a gente com a receitinha e a gente quer que dá certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. É uma outra coisa também que muitos cabeleireiros ainda erram muito, principalmente, me desculpem, mas principalmente os cabeleireiros mais antigos é de não usar balança, achar que está acertando na medida no olhômetro. Isso não funciona. Se você está tendo problema com a sua cliente, que ela está chegando reclamando que está com coceira, que está com couro cabeludo irritado, ou que a coloração saiu rápido demais, fique atenta, abre teu olho. Pode não ser, mas pode ser por conta da medida errada. Pode ser por conta da medida errada. Você pode ter colocado o X de mais, você pode ter colocado o X de menos. Então, isso é muito importante. Tem que tomar cuidado e fazer a medida certa. Né? É a mesma coisa você ir ao médico, o médico te passar uma receita e te manda tomar 2 cápsulas por dia. Você, não, esse aqui é meio fraquinho, eu vou tomar 4. Não é por aí. Né? Ele estudou Não. para isso. Então a gente tem que fazer a coisa certa. Se quer bom resultado, deixa de preguiça, faz a coisa certa. E a balança é Tecnicamente, fundamental, né? eu não consigo trabalhar sem balança. Não consigo mais trabalhar sem balança. Para mim, tudo é pesado. É rigorosamente pesado. Porque quando você pesa, você tem certeza do que você está fazendo. Né? Quando você chuta, já fica meio complicado. Mas a gente trabalha no chutômetro, eu já trabalhei assim também, quer dizer, a gente não está nem desmerecendo ninguém aqui, porque eu tenho bastante tempo também na área de cabeleireiro. Então eu também não tinha essas informações, trabalhava da maneira incorreta, mas nunca tinha um resultado igual, então eu perdia clientes por isso. Eu, Silvia, estou falando que já fiz, né? Mas eu acho que tem um momento da vida que você tem que entender onde é que você está errando. Então, o oxidante ele é fundamental para nós trabalharmos com cor, descoloração, coloração, escurecimento, cobertura de branco. Mas ele tem que ser respeitado em relação à proporção, né? A cuidar dele para que ele não perca força, a armazenar ele no lugar correto, não deixar o oxidante muito tempo também dentro do salão. Tem 1 ano já que eu comprei e não usei, com certeza, se for uma força 40, você já perdeu essa força. Ele já está numa força de 20 volumes e você vai dizer ainda que o produto é ruim. Então,
para a gente trabalhar, a gente tem que comprar o que precisa para o estoque, para que nunca fique muitos produtos lá estocados e ou vai estar na validade ou muito tempo ali guardado, armazenado incorretamente. Então, é preciso entender que o oxidante ele é fundamental, por isso que a gente está falando hoje de oxidante, porque muitas vezes a gente não consegue chegar em resultados, porque a gente acha que ele não é importante. Se você não entender a importância do oxidante, você vai ficar muitos anos também até você um dia entender. E demora tempo, a gente continua errando. E no errar, a gente perde os clientes. Gente, conquistar clientes está difícil, é difícil, não é fácil. Então, para mim, hoje que tem esse conhecimento, e eu acho que é muito legal a gente falar que eu também já errei, já pequei também, já coloquei mais oxidante para aumentar a massa, já coloquei menos na tentativa de cobrir brancos e não aconteceu a cobertura, que eu acho que é fundamental que a gente entenda que o oxidante, ele é uma ferramenta para o cabeleireiro e ele tem sucesso. Se você não entender, você não terá sucesso. Então, vender o teu peixe é usar corretamente os produtos. O oxidante é fundamental. Concorda, Irene? Com certeza, concordo plenamente. A Bia Marques acabou de entrar. Bia, seja muito Olá, bem-vinda. Bia. É muito, muito bom ter você aqui. Rose Bandeira também, seja muito bem-vinda, Rose. Muito bom Oi, ter vocês Rose. aqui. Podem fazer perguntas, podem tocar aí no aviãozinho, mandar para mais colegas, convidar mais colegas a entrar. Silvia, uma coisa muito interessante que já aconteceu comigo também, quando eu mencionei principalmente cabeleireiras antigas, é que vícios antigos é mais difícil de você largar, né? É mais difícil de você deixar. Aconteceu uma única vez, mas aconteceu e eu não entendi. Eu só fui entender o porquê aconteceu depois que eu fiz o curso de colorimetria avançado. Descolori o cabelo da cliente, usei o X de baixa volumagem, até porque lá no início eu só usava baixa volumagem. Quando eu tirei os papelotes, o cabelo estava saudável. E depois que eu tonalizei o cabelo ficou danificado. E eu fiquei intrigada, porque eu fiquei pensando, poxa, estava tudo certo, deu tudo certo. Descolori no fundo de clareamento que eu precisava. Ele descoloriu saudável. E agora, na hora de finalizar com o tratamento, o cabelo está danificado. E aí eu entendi depois, com o curso de colorimetria, o que eu fiz de errado. Eu descolori o cabelo, mas na hora de tonalizar eu não tinha tonalizante. Eu usei coloração e eu segui a receita da coloração. Eu usei oxidante de mais de 10 volumes, eu não usei de baixa volumagem. Então, o que aconteceu? As cutículas que já estavam abertas, já estavam eriçadas, eriçaram ainda mais e danificou ainda mais o cabelo. Então, olha como é importante você entender de oxidante e saber exatamente em qual momento usar. Hoje, o conselho que eu dou para todos os cabeleireiros é: não faça mechas de qualquer jeito. Planeje suas mechas. Seu cliente de mecha ele tem que ser cliente exclusivo. Planeje, confira seu estoque, vê se tem o OX na volumagem que você precisa usar, para que você não faça besteira. Economiza no seu tempo, evita estresse, evita danificar o cabelo da cliente e fideliza o cliente. Então, isso é muito importante. A Bia Marques está dizendo aqui que cada processo químico entendido e feito do jeito certo, respeitando a finalidade de cada produto, dá certo. Com certeza, Bia. Com certeza, fazendo da maneira correta, fazendo do jeito técnico de se fazer, sem inventar receitinhas, só tem que dar certo. Não tem como dar errado, né? Então, isso realmente muito, muito importante. Muito importante. E fundamental para a gente falar também que não é porque as pessoas lá no passado talvez não tivessem, a gente tem internet hoje que nos ajuda, temos lives maravilhosas, temos vídeos no YouTube, quer dizer, a gente tem como hoje descobrir, né, como usar, o que fazer, como não fazer, como fazer. Então, como não fazer, às vezes, é mais importante, porque daí você vai entender o que fazer depois. Então, como não fazer, não colocar mais oxidante, né, do que está determinado pelo fabricante, não colocar menos do que está determinado pelo fabricante. Então, seguir receitas, não nossas receitas, as receitas que a indústria já estudou e os laboratórios estudaram para que eu não erre no resultado.
Mais uma coisa que eu tenho que falar, que assim, as pessoas às vezes compram uma caixinha lá na farmácia e aplicam em casa e não tem o resultado que imagina. Quer dizer, eu vou clarear um cabelo em casa, vou comprar uma caixinha lá na farmácia e eu vejo que não está a medida de 1 por 1,5, não está a medida de 1 por 1. Porque eu trabalho com a educação profissional e as clientes, entre aspas, clientes modelos que vão lá no meu trabalho, elas levam também as colorações que elas querem aplicar. Então, elas podem ir na farmácia comprar o produto, vão pagar a taxa de aplicação ali, que é uma taxa de aplicação que o aluno precisa aprender, então são taxas pequenas, e a gente aplica produtos que a gente não entende as medidas. Às vezes vem um tubo de 45 gramas dentro da caixinha e tem 75 ml de produto de emulsão, que diz que é emulsão, que a gente falou já que é 15 volumes muitas vezes, e a cliente não entende por que não deu o resultado. Não dá o resultado porque é para o consumidor final. Então, para que não dê muito erro, se der algum erro, que fique laranjado, que fique avermelhado, mas não é um profissional que está usando. Então, a lógica para nós, como profissionais, falando nas marcas, né, na marca Valente, é que são produtos para cabeleireiros. Você tem um produto e já neutraliza, que já direciona reflexo em cores, que tem um pó descolorante, que tem um marcador químico. Então, trabalhar com produtos profissionais, falando em profissionais, a gente sim vai ter o resultado, né? Vai fazer um teste de mecha, mas vai conseguir alcançar o resultado. A cor que vem da caixinha lá da farmácia não tem como ter esse resultado, até porque a pessoa que compra não tem obrigação nenhuma de saber sobre colorimetria, mas nós, cabeleireiros, temos que saber, né, Irene? Tem que saber trabalhar com produtos profissionais. Exatamente. Tem que saber trabalhar, tem que saber principalmente dizer não para o cliente, se for necessário, porque muitas vezes você não sabe dizer não, você não diz não, e você pensa que está conquistando a cliente, você está perdendo aquela e muitas outras. Porque quando você faz um trabalho bem feito na cliente, pode ser que ela espalhe para 2, 3 ou mais pessoas. Mas se você fizer um trabalho ruim, ela vai espalhar para 10, para 20. Então, E tem que falando em boca a boca, né? Porque a gente é cancelado hoje pela internet, pela né? internet. Existe um Agora, cancelamento que pode então, acontecer, né? exatamente. Então, não tenha medo de perder a cliente ao dizer não se o cabelo dela não permitir. Porque, na verdade, num processo de clareamento, seja com pó descolorante, seja com coloração, quem vai determinar, na verdade, se você vai conseguir atingir o desejo, não sou eu, não é você, não é o OX, não é o pó descolorante, não é a coloração, é o cabelo, é a qualidade do cabelo, né? É a saúde do cabelo. Então tem que ter esse cuidado e tem que ter coragem de chegar para o cliente e dizer, olha, infelizmente eu não faço, não posso fazer porque o seu cabelo não aguenta. Mas a gente pode mudar isso. A gente pode tratar ele e colocar ele numa posição que ele vai aguentar. Né? Então, é isso aí. Você tendo conhecimento, né, dos produtos, você tendo conhecimento técnico, sabendo o que está fazendo, você não precisa ter medo. É como a Bia falou. Se o processo for feito de forma correta, de forma certa, respeitando a finalidade, dá certo. Não dá errado e você fideliza seu cliente. Isso é fato. Bom, pessoal, já estamos aqui há mais de 1 hora, batendo esse papo Nossa, gostoso. O passa o tempo, tempo, hein? o tempo passa tão rápido que a gente nem percebe, né? É muito gostoso quando você compartilha conhecimento, porque realmente fica um bate-papo gostoso, o tempo passa rápido e a gente não percebe. Meninas, diz aí pra gente qual tema vocês gostariam de ver na próxima live, na próxima terça-feira. Eu estou me organizando e eu venho conseguindo toda terça-feira estar aqui no comecinho da noite, passando o conhecimento. Maria de Caramal, seja Tudo bem-vinda. bem, Maria Escaramal? E estou sempre com uma convidada diferente, sempre com convidados especiais, como a Silvia, que está aqui hoje comigo. Então, quero ouvir de vocês qual tema vocês gostariam que fosse abordado na próxima live. É muito bom estar aqui com vocês. Para quem ainda não me segue, me siga, por favor, compartilhe com seus colegas, com seus conhecidos. Para quem não segue
a Silvia. Siga a Silvia, compartilhe aí a nossa live. Vamos ajudar mais pessoas a se tornar cada vez profissionais mais bem preparados. Profissional bem preparado é cliente satisfeito. Cliente Com satisfeito, certeza. profissional bem preparado é cliente feliz, profissional feliz e o bolsinho feliz. Então, Ó, adoro. Vamos aumentar o nosso ticket, né? Nosso ticket tem que ser aumentado, é isso. que daí a gente pensa em trabalhar corretamente e a gente consegue cobrar o preço justo para a gente ganhar dinheiro também, né? É isso aí. Então, tudo está ligado, né? E é isso. Foi muito bom estar aqui com vocês. Agradeço a presença de cada um, participação de cada um. Obrigada aí as meninas que participaram, que fizeram as suas perguntas, que fizeram seus comentários. Muito, muito obrigada, Silva, por ter aceitado o convite. É sempre um prazer muito grande ter você aqui. Contribuiu muito para a nossa live hoje. E eu estou muito grata a todos vocês. Muito obrigada. Olha, curtam lá minhas postagens, dê um like lá em todas elas. Eu estou me policiando para todos os dias trazer conteúdos diferentes aqui para vocês. Confesso que não é fácil, porque essa vida de artista não é brincadeira. É mãe, é profissional, é uma correria louca, é no salão, é em casa. Mas a gente, quando faz o que ama, a gente faz com prazer, né? E não torna Muito cansativo, prazer. torna gostoso. Então, assim, é Verdade. muito bom. Daqui a pouco eu vou soltar aí mais um conteúdo de hoje, além da live. Não, acho que eu vou deixar para amanhã. Hoje já tem o conteúdo aí da live. Mas vocês, procure a gente também no TikTok, procure a gente no YouTube, que nós estamos nesses meios aí de comunicação passando conteúdo para vocês. Um Aí. beijo no Boa noite a coração de todos. Muito todos. obrigada também aos participantes. Obrigada pelas perguntas. E a gente vai estar sempre se ajudando. Eu acho que vocês são excelentes. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Eu é que agradeço. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada.